Sabe o que eu vou fazer no vídeo de hoje? Uma coisa diferente que me deu vontade de fazer, que é repetir o conceito de economia várias vezes, para que eu possa compreender melhor, meio que internalizar isso também, por repetição, e quem estiver assistindo, de repente aprende também, né? O que é economia? Isso segundo quem, tá bom? Porque o conceito de economia é variável, cada autor escreve o seu, traz algumas particularidades, né? Eu vou adotar o conceito do Mankiw, esse aqui, Introdução à Economia. Este livro está aqui na descrição, caso você tenha interesse. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Então eu vou repetir isso algumas vezes, até que eu possa talvez internalizar, né? Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Já está virando um trava-língua já. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. O que é escasso? O que é escassez? É uma palavra, né? Significa a natureza limitada dos recursos. Então a economia entende que escassez, que tudo é escasso, ou seja, que tudo tem um fim, que tudo acaba. O estudo de como economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. E tá chovendo. E eu tô de bicicleta. E eu tenho que pedalar 15 km. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos.
Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Mais um minuto só. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Me desconcentrei. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Mais 10 vezes. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. E mais uma para garantir. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje sobre a definição básica, né, do que seja economia, que é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos, entendendo aqui escassez como a natureza limitada de tudo, a natureza limitada dos recursos, de qualquer recurso, ou seja, que ele finda, que ele acaba. E administra, entendido aqui como organizar, planejar, dirigir, controlar, enfim, coisas desse tipo, né? Então, economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos.